Bom dia! Hoje são 17 de setembro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Começo esse vídeo com uma frase do inesquecível intelectual, tradutor, escritor, dramaturgo e humorista brasileiro Milor Fernandes, falecido em 2012. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, se a Bíblia tivesse sido submetida aos críticos, todos teriam achado subliteratura sem pé nem cabeça. Fecha aspas. Nesse vídeo, mostrarei mais uma passagem bíblica em que Jesus perde completamente a onisciência. Há alguns dias, por meio de um vídeo, apresentei 3 passagens no mesmo sentido. Isso ocorre porque o homem cria deuses, atribuindo-lhes as seguintes características não humanas: onisciência, onipresença e onipotência. Só que, ao escrever qualquer ato imaginário praticado pelos deuses, o escritor, sem saber, escorrega na barra de sabão, fazendo com que os deuses percam as 3 características. Certinho? E isso ocorre muito em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Jesus, mais uma vez, perde sua onisciência. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, mais um fato atribuído a Jesus. Quando digo Jesus, obviamente, estou me referindo ao Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, e não do Jesus histórico. O Jesus histórico é um quase nada. Que isso, portanto, fique bem claro. Na narrativa bíblica, uma mulher sofria com uma forte hemorragia durante 12 anos. Havia procurado vários médicos, gastando muito dinheiro, sem obter cura. Ao saber da fama de Jesus, procurou tocar-lhe as vestes, porque acreditava que, apenas colocando a mão na roupa de Jesus, ficaria totalmente curada. A pobre mulher, ao ver Jesus de longe, no meio de uma multidão de doentes, com muita dificuldade, foi se aproximando dele. Com muito esforço, no meio da multidão, estendeu seu braço e tocou nas vestes de Jesus, ficando totalmente curada. Jesus não viu a mulher, mas sentiu que havia saído o poder dele. Querendo saber quem tocou nele, virou-se para a multidão, perguntando, abre aspas, quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Fecha aspas. Eis aí a pergunta de Jesus. Ele não sabia quem havia tocado nas vestes dele, certinho? Ao ouvirem Jesus, que estava no meio de uma multidão, uma loucura total, pois bem, ao ouvirem Jesus, querendo saber quem havia tocado nele, seus discípulos pagaram-lhe um sapo, ou seja, responderam-lhe de uma forma grosseira. Veja o que os discípulos disseram para Jesus. Jesus, abre aspas, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Fecha aspas. Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Fecha aspas. Ou seja, os discípulos disseram a Jesus que
numa multidão, era impossível para eles saberem quem havia tocado em Jesus. Eles não tinham como saber, porque era muita gente. Após ouvir os discípulos, Jesus disse, o versículo 32, diz assim, ele, referindo-se a Jesus, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Fecha aspas. Isto é, Jesus olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para a frente, olhava para trás, para ver quem havia tocado nele. Porém, não conseguiu descobrir. Ele não conseguiu descobrir. Só veio a descobrir, só soube, quando a própria mulher se apresentou diante dele, dizendo-lhe que fora ela que havia tocado nas vestes dele. Só aí Jesus ficou sabendo. Por favor, leia principalmente os versículos 30 a 33. Leia a Bíblia, porque você vai aprender muito, certinho? Muito obrigado.